Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, hoje, sexta-feira, dia 16 de janeiro, reunidos em torno do pão da palavra, mais uma vez, pela graça de Deus. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Marcos 2, de 1 a 12. Vamos refletir sobre a importância e a grandeza do poder e aquele ministério que o Senhor concedeu à Santa Igreja, o sacramento da penitência, da confissão, né? Que nos dá a graça de perdoar os nossos pecados. Marcos 2, de 1 a 12, anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, alguns dias depois, ficaram sabendo que ele estava em casa. Ajuntou-se tanta gente que já não havia mais lugar, nem mesmo a porta, e Jesus dirigiu-lhes a palavra. Trouxeram então um paralítico carregado por 4 homens. Como por cada multidão não conseguiu levá-lo até ele, abriram o teto bem em cima do lugar onde estava. E pela abertura desceram a maca com o paralítico. Vendo a fé que tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão todos perdoados. Alguns escribas ali sentados pensavam em seu coração: por que ele fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, percebeu logo no seu espírito que eles assim pensavam interiormente e disse-lhes: por que pensais tais coisas em vosso coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua maca e anda? Ora, porque saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se, pegando logo a maca, saiu à vista de todos. Todos ficaram admirados, louvavam a Deus, dizendo: jamais vimos coisa igual. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que maravilha essa palavra, esse evangelho de hoje, aquilo que o Senhor nos fala. Jesus está então em Cafarnaum, novamente volta para Cafarnaum, ele sai e volta para Cafarnaum, a casa de Pedro, né? E tanta gente se reúne, muita gente lá, inclusive escribas, mas 4 homens cheios de fé, também um paralítico cheio de fé que esperava receber algo de Jesus, porque sabia que Jesus era um homem de compaixão e tinha poder para fazer milagres. Então eles decidem levá-lo até lá, mas está cheio de gente a casa, não tem como entrar, muito tumulto, muita gente. Eles então, no esforço de fé, de esperança, de confiança, de amor também aquele amigo que é o paralítico, sobem da casa, fazem uma abertura e descem a maca. Olha o esforço desses amigos em favor do amigo. A fé, a caridade. A fé e a caridade levam então os 4 homens a fazer tal sacrifício. E descem então o paralítico para a maca. E então Jesus vendo-lhes a fé. A fé deles não era uma fé esclarecida ainda, que Jesus era Deus, mas tinha uma fé certeza de que aquele Jesus podia fazer algo para eles. E aí então Jesus oferece aquilo que é mais sublime, aquilo que de maior nós recebemos de Deus. Vendo a fé diz: os teus pecados estão perdoados. Primeiro porque para a cultura daquele tempo, uma doença grave, como eu falei o dia, a lepra e também a paralisia, era consequência de um pecado. Tinha aquela crença de que ou ele pecou, alguém da família pecou, e o pecado então agora a doença era uma consequência, o mal por causa do pecado. Mas Jesus, é claro, vai além disso. Vai oferecer para aquele homem aquilo que de mais importante, de maior, de mais sublime que Deus pode dar a todos nós, que é o perdão dos nossos pecados. Para isso ele veio, para perdoar os nossos pecados. E aí, então ele diz: os teus pecados estão perdoados. E aí, então acontece algo que os escribas começam a comentar, a pensar: quem pode perdoar pecados senão Deus? E aí então nós vamos encontrar aqui um fundamento também para a doutrina da igreja que nos dá sobre o sacramento da confissão da penitência. Jesus fala assim para eles: olha,
O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele diz ao paralítico, levanta-te, toma tua maca e anda. Bom, se a paralisia é a consequência do pecado, Jesus então dizer para eles, vocês vão ver que eu posso perdoar pecados. E ele então faz o homem andar também. Porque ele já deu o que é mais sublime, o que é mais importante, que é o perdão. Porque também o pecado os paralisa, não somente o corpo, mas muito mais paralisa a alma, paralisa a nossa capacidade de amar a Deus, nossa relação com Deus. O pecado os paralisa e nos leva até a morte da alma, a morte eterna. Por isso, o mais sublime que o Senhor pode nos dar é o perdão dos pecados. Mas aí Jesus diz que, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra. Então, eu estou dizendo, olha, Jesus, então, ele, como homem, ele, verdadeiramente homem, tem o poder, recebe do Pai o poder. Ele que é ungido, o Messias, ele que é Deus, mas não se prevalece da sua condição divina. Ele ungido, ou seja, no poder do Espírito, ele diz, tem na terra poder para perdoar pecados. Assim, meu irmão. Ele vai conferir depois, então, aos seus apóstolos esta mesma autoridade de perdoar pecados. Perdoar em nome dele, perdoar pela graça de Deus e em nome do Senhor. Mas ele vai dar essa mesma autoridade aos apóstolos. Não é? Porque ele tem na terra o poder de perdoar pecados como na sua humanidade. Ele recebendo o Espírito Santo, dá-nos o Espírito Santo, porque o que o Senhor recebeu na sua humanidade, ele então está dando a graça também a nós, homem, de receber. E aí então ele delega, ele dá aos seus apóstolos esta autoridade. Para que alguém na terra, ungido na autoridade de Deus, na autoridade do nome dele, possa também conferir essa graça do perdão dos pecados. E nós vamos ver bem isso, que ele capacita, ele dá essa autoridade, por exemplo, a Pedro, lá em Mateus 16, 19, quando ele diz que dá autoridade a Pedro para ligar e desligar na terra. Dando ele autoridade. E não somente a ele e aos 12. Mas Pedro o primeiro, não é? A quem Jesus delega esta autoridade. Depois nós vamos ver lá em 1 João, em João 20, 22, 23, quando Jesus sopra sobre, depois da ressurreição, Jesus sopra sobre os seus apóstolos. Aqui eu vou pegar para você compreender essa autoridade que o Senhor dá aos seus apóstolos, a autoridade que ele tem, que ele recebeu, de na terra perdoar pecados, em João 20, 22. Ele vai dizer assim, dito isto, soprou sobre eles e falou, recebei o Espírito Santo, o Espírito que unge. A quem perdoados os pecados serão perdoados, a quem os retiveres serão retidos. Confere aos apóstolos a autoridade, na ação do Espírito Santo, o poder para perdoar pecados. Isso é sublime. O perdão dos pecados é algo maior do que criar céu de terra. Porque o Senhor, que conferindo à igreja essa graça, essa autoridade para perdoar pecados, nós então temos acesso a essa graça. E pelo ministério sacerdotal, nós podemos então confessar os nossos pecados e ter uma certeza do perdão. Por quê? Nós podemos, às vezes, na oração pedir perdão, mas nós não temos uma certeza, uma convicção desse perdão. Mas quando nós ouvimos da boca do sacerdote, daquele que, pela sucessão apostólica, recebeu dos bispos também a autoridade para perdoar, quando o sacerdote diz, pela autoridade da igreja, a mim confiada, em nome do Senhor Jesus, eu absolvo os seus pecados. Então, veja bem, o sacerdote não absolve o pecado em nome dele. Não é o homem ali que está perdoando, dando absolvição. É o Cristo que age nele. É pela autoridade da igreja, pela autoridade do próprio Cristo, concedida aos seus apóstolos, de perdoar pecados. Na terra. Porque Jesus recebeu essa autoridade hoje. Ele diz para nós, porque o Filho do Homem recebeu na terra o poder de perdoar pecados. E deixou então para nós essa graça de perdoar pecados. Porque o próprio João disse, se pecados, nós temos um intercessor junto do Pai. E se confessar o nosso pecado, Ele nos perdoa. Então o Senhor nos deu essa graça, meu irmão, minha irmã, de termos nossos pecados perdoados. Ele conferiu essa
esse ministério, essa graça à igreja, aos seus apóstolos e aos seus sucessores. Isso está bem fundamentado e bem explícito aqui, quando ele diz: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados. Então, na terra, ele recebeu esse poder e confere aos seus apóstolos. E, como consequência, ele cura o paralítico. Porque, é como eu disse, o pecado nos priva da graça, o pecado nos paralisa. A pessoa que está no pecado grave, ela às vezes até reza, até vai à missa, mas não cresce espiritualmente, não desenvolve espiritualmente, ela fica na mesmice. E às vezes o pecado vai acumulando tanto pecado sobre pecado, a pessoa acaba perdendo a fé, sai da igreja e vai ver uma vida mundana e depois do pecado todo algo muito comum para ela. Nem nada é pecado mais. Você encontra pessoas que já dizem nada é pecado mais. E porque nada é pecado mais? Porque ela está tão afundada no pecado que já paralisou ela, não sente mais. O paralítico não é assim? Ele não sente as pernas, conforme o grau da paralisia, não sente o corpo todo, não sente as pernas. Assim o pecado faz conosco. Nos paralisa tanto a alma que nós não mais sentimos aquele arrependimento, não sentimos mais aquele desejo de conversão, porque tal, tanto mergulhado no pecado que paralisa nossa vida espiritual de tal forma que nada é pecado mais, nada tem problema mais e a vida mundana não incomoda mais. Por isso nós precisamos não pedir essa graça ao Senhor, a graça do dom da fé, a fé desses homens que se esforçam, esses amigos que se esforçaram tanto, usaram de tanta caridade para levar o paralítico até o outro, até Jesus, para que ele pudesse receber essa graça do perdão e da cura. A fé desse paralítico, que fez, que com certeza falou e pediu tanto a eles, me leva lá porque ele vai me curar. E com a ajuda dos amigos, então, alcançou Jesus e foi perdoado e foi curado. Que o Senhor nos dê a graça, o dom da fé, meu irmão, para sairmos e vencer a nossa paralisia, para podermos confessar os nossos pecados, buscar na igreja, buscar no sacerdócio, através do sacerdote, o perdão dos nossos pecados, para vencermos toda a paralisia que ainda é em nós, nossa área espiritual. E o pecado que também gera doença física no nosso corpo. O pecado, a vida de pecado gera muitas doenças, né? Porque o pecado nos leva para vícios, nos leva para uma vida desordenada e traz doenças que nós podemos pegar na vida mesmo, e a doença espiritual, e o espírito ficando tão enfraquecido, que gera outras doenças, como às vezes tantas depressões são frutos de pecado, não todas, mas algumas podem ser tristeza, angústias, tantas coisas podem afetar o nosso corpo por causa do pecado, do mal que nós vivemos, do distanciamento de Deus, que é a plenitude da vida, a plenitude da graça. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós possamos hoje renovar nossa fé, nossa esperança, nossa fé na igreja, nossa fé na palavra de Deus, no ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa de Jesus, que realmente veio para anunciar, veio para salvar, veio para perdoar os nossos pecados. Nós possamos ter coragem e fé para confessar os nossos pecados, sermos perdoados, vencer a paralisia e caminhar na graça e na vontade de Deus. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Salve Maria Imaculada. Meu irmão, minha irmã, divulgue o vídeo, ajude a evangelizar, se inscreva no canal, não é? E anuncie. E seja um desses 4 homens que, por amor, por misericórdia, levar outro para o Senhor, conduzir outros para o Senhor, para poderem também experimentar a graça que você também já experimentou. Deus abençoe você.